Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto, seu informante secreto das operações globais. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez, né? A todos os novos inscritos, muito obrigado. Aos inscritos que já são no meu canal, muitíssimo mais obrigado ainda, né? Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve aí. Muito obrigado a todas as novas inscrições. Que Deus abençoe, retribua em dobro essa atitude, irmão, que permite que meu canal possa continuar no ar e ativo com a sua ajuda e a tua contribuição, né? Que Deus abençoe, meus irmãos, todos nessa segunda-feira. Estou voltando neste dia 27 de setembro com novas posições, né? Nesse segundo fluxo de notícias noturno, novas posições aí acerca à frente da redenção, militares e todo esse aparato global iminente que está acontecendo, que eu acredito, e acredito dessa forma que eu trago a vocês, né? Pois diante de várias situações aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, como no mundo, de golpes e fraudes acontecem, não é só aqui, né? Mas eu conto com o discernimento de cada um dos irmãos para fazer a própria diligência e ver do que quer participar, do que não quer participar, para poder estar no meio de pessoas cada vez melhores, de pessoas cada vez mais que possam prover o bem, decisas de si mesma, né? Decisas diante dessa empreita, desse projeto, né, meus irmãos? E estamos aí diante de uma segunda-feira com poucas notícias, mas porém notícias animadoras. Eu sempre encaro de maneira animadora esse processo, pois para mim sempre foi um quando irá acontecer e não se vai acontecer, pois eu sei que em algum momento isso vai acontecer, né, meus irmãos? Assim como eu acredito piamente no retorno de Jesus Cristo, eu acredito também no Global Currency Reset, neste momento que estamos iminentes, em todos os eventos que estão desencadeando isso, como essas crises na China, essas crises globais perante o dólar, e é nisso que eu fico de olho, é nisso que eu falo no meu canal, e vamos nos atentar a estas operações, né, meus irmãos, e deixar um pouco, talvez outras situações um pouco de lado, das quais nos colocam em grande confusão, em grande perturbação, né, pois a intenção não é essa, né, e sim prover o bem, a paz, o conforto e a harmonia entre nossos pensamentos, entre a nossa fé, entre aquilo que a gente acredita, aquilo que nós achamos que é certo, né, meus irmãos? E vamos unidos, pois unidos fazemos a diferença. Eu pude trazer aqui algumas informações, vamos lá, né, meus irmãos? Bom, a notificação de nível 4 ainda é esperada a qualquer momento. Em junho, tivemos o episódio de Basileia 3 começando a entrar em vigor e exigindo alguns parâmetros. Nessa quarta-feira, foi dada a ordem para trazer novamente fundos off-ledger, que são 100% em ouro e ativos garantidos, para substituir os depósitos em moedas fiduciárias existentes. A títulos de conversa e muitos rumores, o sistema de transmissão de emergência foi planejado para estar ativo em breve, então os militares estão mudando o EBS para um sistema diferente e esperançosos de que isso possa ser feito ainda com planejamento para este ano. A expectativa ainda é para o nível 4, fazer consultas e compromissos pelo final de mês de setembro e outubro. Não sabemos exatamente quando isso acontecerá, mas o evento precedente de um colapso financeiro global está próximo, seguido onde o sistema de satélite Starlink ativará um sistema de emergência transmitindo em todo o mundo algumas mensagens por meio de mecanismos de comunicação, e esse evento será seguido do GCR, que é a redefinição da moeda global. Havia uma infinidade de e-mails para provedores de títulos que ainda precisavam sair mostrando o saldo aplicado em suas contas com moedas fiduciárias sobre o adiantamento de 1 a 2%. Os bancos da redenção Chase e Wells Fargo seriam os primeiros a se adequar ao QFS e, consequentemente, as operações alocadas sobre eles seriam destinadas a dar novas notificações ainda em setembro aos detentores de títulos. As trocas de testes continuam a serem bem-sucedidas.
Recebemos de um contato a confirmação sobre a hidratação de um pagamento de 8 trilhões de dólares. Estamos cientes que é assim que eles irão começar. Alguns trilhões serão distribuídos e dizem que as quantias exatas pelas fontes no Redemption Centers espalhados pelo mundo precisam usar moedas lastreadas em ouro para configurá-las. A redução da dívida é após isso. Tenho o prazer de informar que o QFS está trabalhando conforme prevemos nessa semana. O novo sistema é totalmente garantido por ativos, uma vez que as reivindicações são liquidadas sobre os ativos nos tribunais soberanos, o ativo é então monetizado para criar fundos off-ledger. São os títulos alodiais, ouro, prata, etc., e direitos minerais do subsolo armazenados no Common Law Puri Trust. Os ativos são usados para respaldar os certificados globais e o Common Law Puri Trust recebe esses certificados globais. Os certificados globais são garantidos ao New Global Settlement Bank para criar fundos dentro do QFS respaldados em ouro. Sobre a lei que entrou em junho em Basileia, uma janela se abriu para trazer muitos fundos que são 100% ouro off-ledger garantidos para substituir os depósitos em moedas fiduciárias existentes. Portanto, isso não afetará o preço do ouro ou os bancos existentes como tais. O sistema bancário será, de certa forma, um mediador, então todos os bancos estarão insolventes o tempo todo se você tentar usar a lógica, ou você tem ouro ativo ou não. É por isso que costumam controlar a Organização do Atlântico Norte e todos os Estados Unidos. As notas do Tesouro são as seguintes. Todos os países terão seus próprios títulos nacionais após o reajuste e reavaliação da moeda global pagos. Apoiados por metais preciosos US e ISO 20022, regulado também apoiando metais e outros ativos regulamentados por blockchain. Esperava-se que a redefinição da moeda global começasse no início de um dia útil, indo de leste a oeste ao redor do globo, da Austrália a Nova Zelândia, Xangai, Hong Kong, Zurique, Londres e América do Norte e do Sul, terminando no Havaí. A partir de quinta-feira, as taxas de câmbio de todos os 23 países da primeira cesta de RV estavam sendo negociados no Forex, embora estivessem bloqueando o público em geral de ver essas novas taxas. Estamos diante da reinicialização da moeda global com a RV de 23 países implementado neste fim de semana. A China começou a usar o sistema de pagamentos digital já há algum tempo que fornece yuan para serviços. O yuan digital também é conhecido hoje como E-CNI e já pode ser usado. O Banco da Rússia lançou um piloto para a moeda digital Rublo Central Bank Digital Moeda, com vários bancos há um tempo atrás. E temos o Iraque fechando devido ao calor extremo, junto com a Índia. Já ouvimos tantas vezes que é para ficarmos desapontados. Todas as notícias de uma infinidade de fontes. Essa é uma época e em um lugar diferente em que estamos agora. Sempre foi sobre proteção e segurança. As prisões em massa em todo o mundo que estão acontecendo e a segurança tornam isso seguro para todos nós trocarmos. O mundo está pronto e precisa disso para seguir em frente. Não podemos esperar mais. Estamos no lugar ideal e todas as avaliações de risco estão sendo concluídas para a finalização. Ainda precisamos que o julgamento das multas e penalidades sejam liberados antes que as notificações possam ser enviadas. Isso pode acontecer a qualquer momento. Bom, meus irmãos, então, acerca da rede militar, o que eu pude colher aí nessa tarde novamente, algumas notícias importantes sobre esse processo,
eu peço que vocês se atentem e vejam e tirem a própria diligência do que vocês decidam acreditar como real ou não, né, meus irmãos? Porque eu estou aqui para passar as notícias das quais eu julgo real, meus irmãos. Mas eu não sou o detentor da verdade, eu não sou o único detentor da verdade, é somente Deus, né, meus irmãos? Eu busco uma linha de conhecimento que para mim é satisfatória diante desses acontecimentos que para mim são reais, meus irmãos. Mas há muitos canais dizendo que isso não é real, há muitos canais dizendo outras coisas, há pessoas dizendo outras coisas, há pessoas dizendo que processos começaram. Eu entendo esse processo, a visão de todo esse processo dessa forma, meus irmãos. Só que eu acho que a pessoa que está dentro desse processo ou por algum motivo resolveu participar desse processo, indiretamente todas as pessoas globalmente participam desse processo, mas as pessoas que decidiram participar ativamente desse processo, iniciando grandes formações de processos em cima dos níveis, nível 4A e B, conseguiram obter SKRs, elas aguardam essas posições assim, né, meus irmãos? Eu me baseio nesse conhecimento. Mas eu acho que qualquer pessoa deve ouvir outras opiniões também. Deve ouvir até mesmo a opinião de quem diz que tudo é uma mentira, de quem diz que deve ouvir, para as pessoas tirarem a própria conclusão. Não é mesmo, meus irmãos? Porque nós, quanto mais informação tivermos, aí sim conseguiremos tirar alguma conclusão plausível que não vai fazer a necessidade de satisfazer a outras pessoas, vai satisfazer a nós mesmos, meus irmãos. Pois a opinião de ninguém deve mudar a opinião que nós temos das coisas. Nós temos que ter a nossa própria opinião. Eu trago aqui minha opinião, meus irmãos, porque diante de vários cenários globais, diante de vários chats e blogs na internet, fóruns na internet, outros canais também, eu vi que eu também teria uma possibilidade de trazer essas notícias ao público do Brasil para que essas pessoas vinculadas a esses assuntos e a essas tais operações pudessem ver este lado dos acontecimentos, né, meus irmãos? Mas não sou o detentor da verdade, peço muita orientação a Deus, as pessoas que são aí venham frequentemente falando, né? Mas acho que todos devem ver os dois lados, né, meus irmãos? O menino o locutor do canal, tudo sobre as operações, que tem uma imparcialidade incrível com todo esse momento, né, de todas essas operações, trazendo o seu conteúdo mais acerca das operações nacionais, né, aqui propriamente ditas, né, que são um segredo e uma incógnita para muitas pessoas, pois eu não sei se nem os mesmos que estão dentro delas, né, acreditam na existência, ou talvez os mesmos que propagam essas operações estejam mentindo, pois o que nós lemos na internet e em vários lugares não nos animam, né, meus irmãos? Mas eu digo a vocês que no meio de todas essas teorias, nós temos as coisas que são verdade, os verdadeiros processos, os verdadeiros detentores de títulos que estão aqui no Brasil e espalhados pelo mundo e também se beneficiarão dessas ações, né, desses julgamentos, desses assentamentos. E digo a vocês, meus irmãos, para que façam a própria diligência, o YouTube é um lugar muito, muito bom, você encontra as informações, busquem, né? Busquem, vejam os dois lados mesmo, e que eu acho que todas as pessoas têm que buscar o que satisfaz, né, meus irmãos? Eu busco o que me satisfaz e eu gosto de transmitir, mas todos devem fazer a própria diligência diante desse assunto, né, meus irmãos? Essa é apenas a minha opinião e eu vou de encontro com o que muitas pessoas aqui no Brasil, não tanto aqui no Brasil, mas mais lá fora, comentam, né, sobre esse processo, pois para mim, aqui no Brasil ainda não começou absolutamente nada, além do que foi capacitado pelo governo, que é o experimento de renda básica universal, que isso já vem de uma decisão de todos os países, né, que concordaram com este evento, né, por conta do Covid e tal, né, e fornecem um auxílio emergencial aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também, é um pacote econômico trilionário, muito maior, né, em outros lugares do mundo, França, Itália, Inglaterra, Reino Unido, Rússia, vários outros também fornecem, né, meus irmãos. Por hora, o que menos ganha é aqui no Brasil, né, até a Argentina ganha mais, gente.
eu acho, se eu não me engano. Mas fazer o quê, né? Já é uma ajudinha, já é alguma coisa. Para pessoa que às vezes não tem nada, já é alguma coisa. E isso as pessoas não sabem, mas isso faz parte do programa que também engloba todas essas mudanças e esses eventos globais, que é a reavaliação e o GCR. Isso faz parte. Isso que a gente ganha do governo é uma ação conjunta mundial. Né? Isso que a gente ganha, quem ganha, né? O auxílio, né? Que as pessoas, mas grande parte do Brasil está ganhando agora, né? Mas isso faz parte do processo de GCR e RV também. É mais um evento, né? É mais um acordo. E isso foi acordado. E vários outros acordos estão feitos diante desse período, né, meus irmãos? Foi aprovado nos Estados Unidos, no começo da pandemia, um pacote trilionário para estímulo de 25 trilhões. E a gente não viu ser gasto 30% desse dinheiro pelos Estados Unidos ainda. Então, por isso que os governos do mundo inteiro estão tendo a capacidade de prorrogar os auxílios, né? Porque essa é uma dívida que está se associando a uma dívida global, mas é uma dívida que, digamos, de um dinheiro que está sendo criado, né? Mais uma vez, né? Todo esse dinheiro do auxílio. Né? E eu acredito que isso esteja sendo financiado pelo propósito que os países acordaram, né? Então, meus irmãos, eu trago todos esses assuntos e não é que eu fico me justificando nem nada, é porque eu gosto de colocar o meu lado, né? E como todos sabem, eu não sei me explicar em poucas palavras, porque as pessoas precisam se orientar. Hoje em dia não dá para dizer mais que, eu vou numa delegacia fazer uma denúncia de golpe, não, eu fui alienado, eu caí num golpe, não sei o quê. Sabe? Isso não é visto bem pela polícia e não sei o que. Elas não vão estar nem aí, porque eu já fui lá ver. Eu já fui fazer isso, né? Então eu posso dizer isso para vocês, meus irmãos. Nem tá nem aí, sabe? Agora, como que se luta contra isso de verdade? Luta-se com a verdade, que é o que eu gostaria de trazer com esse meu conteúdo. Porque existem muitas coisas no Brasil que são erradas, que a gente sabe, né? Que deixa as pessoas muito aquém de uma possível mentira, né? Mas nossa intenção não é apoiar isso, né? Nossa intenção é apoiar a disseminação de uma verdade com um conteúdo de qualidade, qual eu venho buscar para vocês, né, meus irmãos? E eu gostaria muito que as pessoas pudessem pensar assim, dessa forma, né? E vejam que este é um processo do qual nós precisamos ter muita resiliência e compreensão para compreendê-lo, né? E entendê-lo se, por exemplo, não se martirizar pelo que é dito por aí, né, meus irmãos? Eu gostaria de trazer aqui mais algumas novidades, né? Bom, após a Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Bretton Woods foi negociado para auxiliar na estabilização das economias e moedas. Uma vez que os Estados Unidos eram a economia mais forte, muito rica e detinha as maiores reservas de ouro em todo o mundo, as moedas das Nações Unidas concordaram em atrelar tudo ao dólar, onde ele pudesse ser trocado por ouro. Esse tratado funcionou bem por décadas. Em 1971, com uma economia estagnada e a crise do petróleo, o governo dos Estados Unidos fez o dólar flutuar, tornando o dólar uma moeda fiduciária. O mundo seguiu o exemplo e isso acabou com o Tratado de Bretton Woods, exigindo que o dólar americano seja lastreado em ouro. Em 2008, o colapso do sistema do Banco Mundial, do sistema bancário mundial, e as Nações Unidas decidiram que precisavam trazer de volta os requisitos garantidos pelo antigo Tratado de Bretton Woods para todas as moedas soberanas da ONU. Este foi o início do plano Global Currency Reset e a modificação do Tratado de Bretton Woods de volta às moedas garantidas por ativo. Em essência, GCR, na realidade, é a reconstituição do trabalho do Tratado de Bretton Woods, também conhecido como Bretton Woods II. GCR-RV foi supostamente implementado, mas foi encerrado. Em seguida, a crise global atingiu 2020. Isso impediu o GCR-RV de avançar e a reimplementação de Bretton Woods II está à espera desde então, devido ao gasto com os fundos de obrigações do GCR criados para a própria implementação do mesmo. Não foi ativado, nunca foi desativado.
A única disposição do Tratado Bretton Woods que foi desativada foi a exigência de que o dólar americano fosse lastreado em ouro. Isso foi feito em 71. O GCR é a reativação desta disposição nos termos do Tratado de Bretton Woods. Quando Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4A e Tier 4B forem financiados, esta será a ativação da exigência de que as moedas sejam lastreadas em ativo de acordo com os antigos requisitos do Tratado de Bretton Woods. Em essência, GCRRV é Bretton Woods II. Bom, irmão, só acerca de um conhecimento de leve, né? Só para relembrarmos o que é Bretton Woods. Eu acredito que nós faremos Bretton Woods 2 entre ainda 2021 e 2022, se assim permitir, o Tesouro dos Estados Unidos, com essa personagem maravilhosa, que é gente fina pra caramba, que é a Janet Yellen, né? Que é a pessoa que a gente ama e quer pegar pelos colarinhos, né? Porque ela e Joe Biden, né, também, né? Porque tá mais que na cara que são eles que atrasam tudo isso e Obama junto, né? Mas, enfim, é por parte geopolítica, né? Eu vou trazer esse conteúdo em outro contexto para conseguir trazer isso aos meus irmãos, né? Porque é um lado da história que eu acredito também e que é certo, em minha opinião, né? Mas a opinião é minha. Aí tem muita gente que pensa assim também, né? Mas a gente não é o dono da verdade, tá, meus irmãos? O dono da verdade, só Deus Pai Todo-Poderoso. Coloquem isso no interior da consciência de cada um. E mesmo analisando todos os conteúdos da internet, meus irmãos, ainda não acreditem, depositem sua fé em Deus e depois dê aí a sua devida audiência aos que você acham que chega mais perto desse assunto. E se o meu canal tiver aí a altura da sua inscrição, a altura da sua, né, da sua visibilidade, né, meus irmãos, eu fico aqui às ordens, né? E vou ficar muito feliz também. O que temos, não temos dinheiro movendo ainda. Ninguém esperava liquidez até o final do dia de hoje. O que temos é que no fim de semana o Iraque anunciou que está vendendo títulos do governo. Isso é importantíssimo, mas por que isso importa? Bem, isso é o que também aconteceu no Kuwait um pouco antes das novas taxas serem lançadas. Literalmente, na semana antes de anunciarem seu RV, eles anunciaram que iriam começar a vender títulos para consertar sua infraestrutura e todas essas coisas, então, bam, tivemos uma reinicialização lá em sua moeda. É por isso que isso é importante. Fiquei animadíssimo quando vi o anúncio de títulos do Iraque nesse fim de semana. Há uma grande expectativa no Iraque agora por causa disso. Eles esperam ver a nova taxa no meio dessa semana. Também estou esperançoso de que finalmente seja isso. Observe isso de perto. Talvez o lugar mais fácil de assistir essa semana seja o Iraque. Nosso cenário no Poço da Mina. Ainda não vi nenhum movimento nos títulos históricos essa manhã, porém falei com detentores de títulos na Ásia, no Oriente Médio e na Europa. Eles ainda não receberam nenhum fluxo de dólares essa manhã, mas aguardam. Estamos próximos cada vez mais aparecendo. A China está em um profundo colapso financeiro. Não pense por um minuto que não vai derrubar o nosso também. China se afasta do dólar e isso é uma grande coisa. Lembre-se de quando isso irá acontecer. É difícil saber quais são as notícias verdadeiras e falsas nos dias de hoje. Agora é preciso escavar muito para separar o bom do ruim. Precisamos de uma imprensa responsável novamente. Sim, uma empresa confiável, responsável, idônea e é desesperadamente necessária agora. É hora dos corruptos serem derrubados. A matriz está entrando em colapso, o dólar colapsando. O governo entrará em colapso e também irá apertar. Espero que essa noite eu tenha algumas atualizações da costa oeste da Europa e passarei no podcast de amanhã. Bom, meus irmãos, novamente aí posições importantes entre a Ásia e a Europa, né, e Oriente Médio. Vamos observar pelos próximos dias, pois os contatos próximos à redenção nos passam essas notícias, né, meus irmãos? Eu sei que não é muito animador para uma segunda-feira, mas as segundas-feiras são sempre cheias de nada, né, como eles dizem lá fora, né, nothing burgers, que são os hambúrgueres de nada. Mas, meus irmãos, eu acredito que o processo continua andando. Não digo a vocês que
que veremos isso ainda esse ano, eu digo que veremos possivelmente isso esse ano, ou talvez ano que vem, né, meus irmãos, mas o momento exato ninguém sabe. O que digo a vocês é que acredito ser real esse processo, acredito ser real essa movimentação que está havendo no mundo, e tudo isso que eu venho falando para vocês e trazendo somente, responsabilizando somente esse conteúdo que eu trago como verdade, meus irmãos. Então, se vocês verem algo vinculado ao meu nome por aí, ou vinculado ao canal Danilo Sérgio, né, desconsiderem, venham diretamente falar comigo, pois eu não apoio o que rola por aí, eu não apoio nem quem trabalha com outros tipos, nem quem trabalha com a mentira, e nem, não apoio nada. Eu apoio um ou dois canais aí que eu vejo que trazem um conteúdo de extrema significância aqui no Brasil para que nós nos situemos diante dessas situações. Agora, lá fora, existem personagens importantíssimos também que dão a cara todos os dias a bater diante desse processo, diante do progresso dessas situações, colocando aí a iminência de sua, como é que se diz, da legitimidade de sua pessoa na internet para comentar sobre esse assunto com outras pessoas. Eu mesmo sigo canais com mais de 30, 40 mil inscritos que falam sobre isso, meus irmãos, dos quais já falei várias vezes para vocês quem são meus alvos de informação, de onde são as minhas fontes, né? Muitos me julgaram, falaram no começo, você tem que revelar suas fontes, e não sei o que, e não sei o que lá, mas as minhas fontes nunca foram um segredo, né? Todos que vêm no meu e-mail me perguntando das minhas fontes, eu falo para as pessoas de onde que eu tiro as informações, que sites que eu vou, quem que eu me baseio, economistas, né? E eu faço um apanhado de tudo isso porque eu me dedico a fazer isso, meus irmãos, para trazer um conteúdo de qualidade para os meus irmãos, né? E não para estar aqui diante de uma posição falando que está todo mundo rico e lá e todo mundo numa mesma agonia, né? Não, aqui você vai ouvir uma palavra de Deus, vai ouvir o conteúdo do Global Currency Reset, reavaliação de moedas e títulos mundiais. Fora isso, você não vai ouvir mais nada, né? E uma vez ou outra aí eu digo o que eu acho sobre as questões do Brasil, sobre as questões do mundo, mas o meu conteúdo é geoeconômico, geopolítico e geográfico. Tô brincando. Meus irmãos, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu fico à disposição aí, desculpa aí se eu me justifico muita coisa, sabe? Não me julguem por isso, por favor. Eu sou um ser humano, também erro, né? E também estarei constante e elevado ao erro, mas também sou uma pessoa que ora todos os dias para estar tendenciado aos acertos, para acertar com minha vida, com a minha família, com as pessoas que me rodeiam, com o público que me vê, e trazer um conteúdo que de fato vá enobrecer as pessoas e não deixar as pessoas em agonia. Meus irmãos, minha intenção é a melhor possível para com todos. Se houver a possibilidade de você continuar se inscrevendo no meu canal, me dando essa popularidade, comentando, compartilhando o meu conteúdo, né? Eu agradeço, isso fortalece o meu canal financeiramente, todos sabem também que me ajuda, então muito obrigado. Isso é uma forma de eu manter honrado esse compromisso com todos, trazendo essas informações, né, meus irmãos? E eu oro a Deus que todos que estejam comigo, me ouvindo todos os dias, possam ter vidas cada vez melhores daqui para frente, pois eu oro por todos, meus irmãos, independentemente rico, pobre, branco, preto, sabe, outros. Não tenho preconceito, sou uma pessoa desapegada do preconceito, sou uma pessoa apegada ao amor, e eu quero que todos se lembrem de Jesus e nunca se esqueçam de Deus em nenhum momento em sua vida, pois nós estamos próximos, meus irmãos. Há profecias na Bíblia, há até os coisas ruins falando aqui na terra, que já podem ver os anjos sobre os céus, meus irmãos, sobre as nuvens, que já podem ver e ouvir as trombetas, meus irmãos. Acreditem nisso, acreditem de verdade, meus irmãos, pois se já vem o olho humano, esses olhos aqui que não conseguem enxergar a verdade que há por trás do mundo espiritual, e se você não acredita nisso, meu irmão, seja tendenciado a acreditar, deixe que Deus faça obra na sua vida, e o Espírito Santo também, porque ele vai abrir seus olhos, e você vai ver, meus irmãos, vai ver anjos por todos os lugares, em cima das nuvens, como diz a música, tem anjos voando nesse lugar, e tem mesmo, meus irmãos, e tem mesmo, já é visto, já é sentido,
E meus irmãos, não se esqueçam disso. Jesus, muito antes de qualquer outra coisa, até mesmo das quantias de prosperidade, pois se ele vem hoje, aí sim, quem vai com ele é que está salvo, é que está trilionário, quatrilionário, nem existe denominação, porque essa riqueza é a riqueza que todo mundo quer de verdade. Alguns não querem porque não sabem, acham que o dinheiro vale mais, mas não vale. É isso que vale, a salvação. A tua alma não tem preço e não deixe se corromper a alma por dinheiro, por promessas e por um monte de coisa. Acredite num momento que vai trazer prosperidade para as pessoas e não mais pessoas ricas simplesmente. É isso que eu acredito. Eu nunca acreditei que isso me deixaria milionário, trilionário. Não, eu acreditava que esse dinheiro pudesse me trazer uma vida melhor para o próximo, para o meu próximo, né? Porque não é para deixar ninguém rico que isso está sendo liberado, meus irmãos. É para a prosperidade. E é isso que eu acredito. Mas, enfim, as crenças são várias, as teorias são várias, mas todos temos o direito de opinar, de saber e de entrar onde quer que nós queremos entrar. Ninguém aponta uma arma na cabeça de ninguém e te manipula a fazer isso. Somos adultos, homens e mulheres íntegros de nossas ações e de nossas atitudes. E é isso o conteúdo do qual eu trago para vocês, meus irmãos. Eu vou falar sempre nessa língua, não é mesmo? Um beijo no coração de todos novamente. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Desculpa o vídeo longo novamente. Enfim, é assim o conteúdo. Vamos unidos, pois unidos fazemos a diferença ao infinito e além. E sempre além, meus irmãos. Fiquem com Deus. Eu fico às ordens aí. Boa noite, bom descanso. Boa terça amanhã para todos, né? Eu volto amanhã. Voltem para me ver aí. É uma honra. Tchau, tchau, irmãos. Fiquem com Deus.